Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí. Vamos hoje pegar nessa aula nossa aqui, né, direitos e garantias fundamentais, que são definidos lá no artigo 5º da Constituição. Então, lembrando inicialmente, não é isso, em momentos anteriores, em aulas anteriores, o que é interessante observarmos que na Constituição de 1967, os direitos e garantias fundamentais estavam definidos lá no artigo 167. Né? Então, você, na verdade, nas constituições anteriores, você organizava o Estado. Como é que era a Constituição anterior? Eu organizava o Estado, estabelecia os poderes, não é isso? Organizava o Estado, estabelecia os poderes, regulamentava os poderes, as instituições, e depois de todo o Estado regulamentado e todas as instituições organizadas, eu dava os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Entendeu? Então, o que é interessante é que nas constituições anteriores eu primeiro estabeleci o Estado para depois dar os direitos e garantias fundamentais. A nossa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela teve uma ideia diferente, né? Então, o que ela fez? Ela organizou o Estado, aliás, desculpe, ela estabeleceu os princípios fundamentais do Estado, ela apenas elencou os poderes no artigo 2º, estabeleceu seus objetivos fundamentais e logo em seguida deu os direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Então, quando você olha o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º, o artigo 1º ele fala dos fundamentos dela. Não é isso? O artigo 2º ele fala dos poderes. O artigo 3º fala das normas programáticas. E o artigo 4º de normas programáticas e âmbito internacional. Entendeu? Artigo 1º, os princípios fundamentais, os fundamentos. Não é isso? O artigo 2º apenas disse os poderes, são poderes dependentes e harmônicos entre si. O artigo 3º, as normas programáticas. O artigo 4º, as normas programáticas e âmbito internacional. E depois ela deu os nossos direitos. Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo e da coletividade. Maravilha? Depois que ela fala do artigo 5º, ela fala dos outros direitos, direitos de nacionalidade, direitos políticos, e só depois ela faz a organização do Estado. Entendeu? Por isso que ela foi uma Constituição cidadã, porque ela teve a ideia de primeiro elencar todos os nossos direitos e garantias. Maravilha? E o que é interessante, a gente começa a conversar, né, do artigo 5º, tá? E quando a gente começa a conversar do artigo 5º, o que ele fala aqui? Tá? Eu coloquei para vocês ali, ó, os direitos individuais fundamentais. Então, para início de conversa, a gente tem aquela ideia do seguinte, olha, qual é a diferença de direitos fundamentais, de direitos individuais e de direitos humanos? Entendeu? Já conversei com vocês. Direitos humanos a gente coloca lá no plano internacional. Não é isso? Quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de direitos fundamentais em plano internacional. Direitos humanos, plano internacional. Você pode levar para a tua prova a ideia que eu quero que vocês tenham que direitos individuais e direitos fundamentais seriam sinônimos para alguns. Tá? E é interessante você analisar, quando você vai no artigo 60 da Constituição, ela fala que são cláusulas pétreas os direitos individuais. Entendeu? Então, cláusula pétrea é direito fundamental ou direito individual? Por isso que eu botei para vocês aí no teu material, né, os direitos individuais fundamentais. Ok? Mas quando você vai lá na Constituição, a Constituição ela coloca o seguinte, lá no artigo 5º, ela coloca o seguinte, ó, lá no artigo 5º ela fala o seguinte, direitos e garantias fundamentais. Tá? E quando ela coloca, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, na verdade, eu queria que vocês tivessem uma noção do seguinte, olha, a Constituição ela colocou, tá? Lá no título 1, quando você olha lá o título 1, né? Aliás, até deixa eu mudar aqui, se eu consigo alterar aqui, deixa eu ver. Não, se eu consigo alterar. Não. Como é que eu faço para alterar? Bom, não sei, não tem problema não. Aqui, ó, consigo aqui, alterar aqui, ó. Eu vou alterar aqui, ó, tá? Tô botando você lá na Constituição, lá na internet, na Constituição, né? O que ele está dizendo para você aqui, ó? Dos princípios fundamentais. Então, a Constituição fez um preâmbulo. Lá no título 1, ela colocou dos princípios fundamentais. Não é isso? Aqui ela colocou o quê? Os fundamentos. Não é isso? Já conversei com vocês. Depois ela colocou os poderes. Depois ela colocou objetivos fundamentais, que são as normas, que eu falei para vocês, são as normas programáticas. E depois ela colocou
né, as relações internacionais, não é isso? Os princípios que regem a Constituição em âmbito internacional. E aqui ela falou o seguinte, ó, dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, ela fala dos direitos e garantias fundamentais. E lá ela fala o seguinte, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, André, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você o seguinte, qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? Tá? Eu quero que vocês tenham a ideia de que? Qual é a ideia? Primeiro, a Constituição, no artigo 5º, ela não fala dos direitos fundamentais. Ela não está falando dos direitos fundamentais. Tá? Ferdinand Lassalle, tá? O Ferdinand Lassalle ele fala que se a Constituição só estabelecesse direitos, a Constituição seria uma folha de papel em branco. O que é a chamada folha de papel em branco? Ela elenca os direitos, mas ela não vai me dar nenhum instrumento para garantir esses direitos. Entendeu? Ela fica uma folha de papel em branco. Ela não tem nenhuma força, não é isso? Normativa nenhuma. Por quê? Porque ela só fala os direitos que eu tenho, mas não me dá instrumentos para garantir esses direitos. Por isso que você vai estar comigo em aula específica, tá? As ações constitucionais, que alguns professores chamam de remédios constitucionais. Então, de nada ele adianta, de nada adiantaria. Ela me dá o direito à liberdade, direito à informação, direito ao livre pensamento. Se ela não me desse esses direitos, não é isso? De nada adiantaria se o quê, gente? Se não me desse instrumentos para tanto. E um dos instrumentos são os remédios constitucionais, que eu não gosto de falar remédio, porque não tem ninguém doente aqui, não é isso? Apesar de ter paciente, mas ações constitucionais. Ações cíveis ou ações criminais de índole constitucional. Ações criminais, ações constitucionais de índole criminal e ação constitucional de índole civil. Isso é essa a ideia. Então, eu tenho direitos e garantias. Ok? Da mesma forma também, que quando você vai lá embaixo, no capítulo 1, que fala dos direitos individuais e coletivos, tá? Ele coloca direitos e deveres. Então, eu quero que você entenda que nós temos os dois lados de uma mesma moeda. Se por um lado eu tenho direitos, por outro lado eu tenho deveres. E aí, eu já conversei com vocês em aulas anteriores com relação aos estados, os status de Jelinek. Não é isso? O status passivo e ativo, positivo e negativo. Então, se por um lado eu posso escolher o meu representante, por outro lado, eu tenho que me sujeitar ao que esse representante vai impor para mim. Se por um lado eu tenho a liberdade, que o Estado não se meta na minha vida, por outro eu tenho os deveres prestacionais do Estado. Eu posso exigir que o Estado faça alguma coisa. Maravilha? Eu quero que você tenha primeiro essa noção. Caramba, quando eu falo de direitos, não é isso? Eu tenho que também ter do outro lado garantias. Se eu tenho meus direitos de liberdade, eu tenho que ter o habeas corpus. De nada adiantaria a Constituição falar que eu tenho direito a habeas corpus, direito à liberdade, se ela não me der um habeas corpus. De nada adiantaria que eu tenha direito à informação se não me desse o habeas data, se não me desse o mandado de segurança. De nada adiantaria ela falar da probidade na administração pública se não me desse uma ação popular. Então, ela tem que me dar instrumentos para que eu possa exercer os meus direitos. Maravilha? Além de tudo, ela coloca lá no capítulo 1, ó, direitos e deveres. Não é isso? Então, não é estabelecer os direitos que você tem. Você também tem deveres para com a administração pública, para com o Estado. Beleza? Então, essa é a ideia que nós temos. E aqui, qual é o material que eu deixei para vocês aqui? Ela fala o seguinte, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Então, antes de começar a falar os termos, quais os termos nós estamos conversando, a ideia é o seguinte, fazer essa interpretação tá, lá em cima, fazer essa interpretação de lá de cima. Todos são iguais perante a lei. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, quando a gente fala de igualdade, que eu vou conversar com vocês relacionados com isso. Está lá na teoria nossa ali. Tá? Todos são iguais perante a lei. Então, quando a Constituição fala todos são iguais perante a lei, eu tenho que saber que existe um princípio de igualdade perante a lei e igualdade na lei.
André, qual é a diferença de igualdade perante a lei e igualdade na lei? É muito simples isso, gente. Que a igualdade perante a lei é aquela igualdade que eu tenho que sempre pensar ao interpretar a norma. Qualquer norma, a igualdade perante a lei significa dizer que a igualdade, na hora que eu interpreto a lei, tem que servir de filtro para mim. Então, sempre que eu interpretar uma norma, seja ela norma constitucional ou infraconstitucional, eu tenho que sempre analisar à luz da igualdade. A interpretação tem que ser à luz da igualdade. Maravilha? Como também nós temos a igualdade, como também nós temos a igualdade na lei. O que é igualdade na lei? O que a doutrina entende que a igualdade perante a lei é a igualdade quando eu interpreto a lei. Só que a igualdade na lei, ela é prévia. Como assim? Igualdade na lei significa dizer que o poder legislativo, quando ele fizer uma lei, ele tem que elaborar a lei já pensando na igualdade. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara dos Vereadores, eles não podem elaborar uma lei, eles não podem fazer projetos de lei que ofendam o princípio da igualdade. Entendeu? Então, tem igualdade na lei, que é no momento da sua elaboração, e eu tenho igualdade perante a lei. O que é isso? É que depois da lei pronta, ao interpretar a lei, eu tenho que observar a igualdade. Beleza? Vou conversar com você dessas igualdades formais, igualdade material, ações afirmativas. Vou conversar sobre isso melhor. Mas, de qualquer maneira, eu tenho a igualdade, sem distinção de qualquer natureza. E aí a questão do quê? Quando eu falo sem distinção de qualquer natureza, eu também tenho dois lados de uma mesma moeda, que é a discriminação e o privilégio. Eu já conversei com vocês também. O que é discriminar? Discriminação é quando a pessoa discriminada é quando a pessoa não tem um direito que todos têm. Quem não tem um direito que todos têm é uma discriminação. Privilégio é quando a pessoa tem um direito que ninguém tem. Entendeu? André, eu sou uma pessoa discriminada. Por que você é discriminado? Você está me dizendo que você não tem um direito que todo mundo tem. Maravilha? Ah, André, eu sou uma pessoa privilegiada. O que é isso? Você tem um direito que ninguém tem. Ponto. Maravilha? Então, eu tenho isso, sem distinção de qualquer natureza. E aí tem uma questão interessante que ela fala o seguinte, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí você lê e fala, caramba, então todos são iguais perante a lei. Eu também tenho que observar que todos também são iguais na lei. Não pode haver nem discriminação, nem privilégio. Não é isso? Garantindo-se ao quem? A quem? A quem que eu estou dirigindo o artigo 5º? Aos brasileiros, natos e naturalizados, vamos conversar sobre isso, e aos estrangeiros residentes no país. Aí você lê isso aí e fala, caramba, André, então o artigo 5º não se aplica aos estrangeiros que não residem no país. Você está dizendo, então, que o artigo 5º só se aplica para os brasileiros e para os estrangeiros residentes no país? É o que está escrito. E aí surgiram duas correntes. É isso, quais foram as duas correntes, né? O artigo 5º só se aplica aos brasileiros e aos estrangeiros, sejam residentes no Brasil. Significa dizer que os estrangeiros turistas, os estrangeiros que estão de passagem no país, não teriam os direitos e garantias fundamentais. Não é isso? Então, tem duas correntes. Uma primeira corrente fala o seguinte, olha, isso aí foi um erro, não é isso, interpretativo grosseiro da Constituição. Eu não posso interpretar o artigo 5º, não é isso, observando da forma literal. É óbvio que eu também tenho que ampliar também aos estrangeiros que não sejam residentes no país. É isso. Uma segunda corrente fala o seguinte, não, olha só, na verdade, o artigo 5º ele só protege realmente os brasileiros, natos e naturalizados, e os estrangeiros sendo residentes no país. Os estrangeiros que não sejam residentes do país não têm proteção constitucional, mas têm a proteção dos tratados internacionais que o Brasil é signatário. E como o Brasil foi signatário do Pacto de São José da Costa Rica, os direitos dentro do Brasil dos estrangeiros que não sejam residentes no país estariam cobertados pelos tratados internacionais. Entendeu? Então, existe essa controvérsia
a respeito disso aí. Que muito professor, às vezes, passa aí, né, ele lê isso aí, ele sequer vê o caput do artigo 5º, ele vai direto para os incisos ali. Entendeu? Então, tem a primeira essa ideia. Todos são iguais perante a lei. Não é isso? E é até interessante quando eu falo a palavra todos. André, quem são todos? Essa palavra todos representa quem? Né? Eu falaria o seguinte, olha, é interessante falarmos da solidariedade intergeracional. O que é a solidariedade intergeracional? Quando eu falo de todos, somos todos. Os que já nasceram e morreram e os que ainda vão nascer. E a gente está aqui, né? Então, se eu estou conversando com você, eu sei que já houve pessoas que vieram para cá e já foram embora, e eu sei que tem uma galera que está por vir. Né? Então, quando eu falo todo, estou preocupado também com essa galera que já veio, já foi, não é isso? Como também essa galerinha que ainda está chegando ainda. Não é isso? É chamada solidariedade intergeracional. Significa dizer que nós que estamos aqui precisamos respeitar os nossos antepassados, a nossa memória histórica, como também eu tenho que o quê? Já me preparar para respeitar as pessoas que ainda virão. Maravilha? Respeitar as pessoas que ainda virão. Ok? Beleza? Então, nós temos essa regrinha aqui. Tá? E aí, André, o direito é o quê? A vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, eu queria conversar, é óbvio que eu não vou conseguir falar sobre uma aula só, não é isso? Nós temos 2 horas de aula hoje, sempre com 2 horas, não é isso? 1 hora, um intervalinho mais 1 hora. Com relação ao seguinte, eu quero conversar com vocês cada um desses pontos aqui. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ok? Mas eu começo falando o seguinte, nos termos seguintes. Né? Então, aqui, qual é o inciso primeiro que a gente começa? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E aqui o que é interessante, eu não queria começar conversando com o senhor no princípio da igualdade, porque eu prefiro falar um outro ponto antes. Mas, meu Deus do céu, o senhor vai ficar entrando e saindo da sala 20 vezes. Considerações teóricas iniciais. Não é isso? Então, qual é o estudo que nós vamos fazer aqui agora? Eu quero conversar com vocês sobre o direito à vida, depois sobre o direito à igualdade, depois sobre o direito à privacidade. Então, primeiro, direito à vida, depois direito à igualdade, depois direito à privacidade, depois direito à liberdade, depois direito à propriedade. Então, quais são os direitos fundamentais que nós temos? Tá? Direitos individuais fundamentais. O André tem direito à vida, tem direito à igualdade, tem direito a manter a sua intimidade, a sua privacidade, o seu segredo, vamos conversar sobre isso. Eu tenho direito à liberdade e tenho direito à minha propriedade. É essa a nossa ideia. Poxa, professor, você não botou ali dignidade? Por que você não botou dignidade? Aí, como botei para vocês na aula anterior. Olha, tem autor que sustenta que dignidade ele é justnaturalista. O que é isso? A dignidade ela não é concedida pelo direito. Ela é concedida pela natureza humana. Deus que nos concedeu dignidade. Nós, como seres humanos, a dignidade é inerente do ser humano. Então, não vai ser o ordenamento jurídico que vai me dar dignidade. Quem vai me dar dignidade é Deus. Foi Deus que nos deu isso. Então, seria pré-jurídico, seria justnaturalista. Agora, direito à propriedade, à liberdade, à privacidade, à igualdade, direito à vida, aí sim seriam questões jurídicas. Tanto é que eu, através do ordenamento jurídico, eu posso tirar a tua vida. Entendeu? Então, vamos falar na questão do aborto, nós vamos falar hoje na questão da guerra, pena de morte, nós vamos falar na questão de células embrionárias, células-tronco, embriões excedentários. Nós vamos conversar sobre isso. Maravilha? Tranquilo? Então, nós temos esses 5 direitos aí, que seriam os direitos individuais, e na minha forma de ver, os direitos individuais que são fundamentais. Vida, igualdade, privacidade, liberdade e propriedade. Ok? André, eu também tenho, quando eu vou lá no artigo 5º, que ele fala o seguinte, ele fala segurança, não é isso? Segurança. O Estado tem que me dar essa segurança? Sim. E aí a gente vai estudar lá no artigo 144, quando eu falo dos órgãos de segurança pública, artigo 142 dos militares. Então, nós temos ideias diferentes. Essas são as considerações teóricas iniciais
que eu quero conversar com vocês. Aí, em outra aula, na aula seguinte, a gente vai falando nos direitos de per si, ok? Lá nos incisos, lá eu vou pegar cada um dos incisos, um comentário a cada um. Maravilha? Começo com os senhores com relação ao direito à vida. Tá? E o direito à vida, o que é interessante é o seguinte, como é que a gente estuda isso? Como é que você sabe os seus direitos e garantias fundamentais? Aqui, cara, tem que saber duas coisas principais. Primeiro, é o âmbito de proteção. André, qual é o âmbito de proteção? Quando eu falo direito à vida, esse direito à vida atinge até o quê? Tá? E eu tenho, logo sabendo o seu âmbito de proteção, o seu campo que ele vai atingir, eu tenho umas suas restrições. É possível que haja essa restrição? Isso nós vamos estudar. Então, o direito à vida, qual é a ideia do direito à vida? Tá? O direito à vida, gente, primeiro é saber seu âmbito de proteção. Então, primeira coisa, aquilo que eu falei para você do status de Jelinek, quando eu falo do direito à vida, eu tenho a questão positiva e a questão negativa. Os status positivo e status negativo. Então, a primeira ideia é o seguinte, olha, o Estado me matar, jamais. O Estado nunca vai poder tirar a minha vida. Por outro lado, também, o que é interessante é que eu também posso exigir que o Estado preserve a minha vida. Olha que interessante isso. Então, André, qual é a primeira situação com relação ao direito à vida? Olha, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham é o seguinte, qual é o âmbito de proteção? Então, eu tenho o seguinte, primeiro, o Estado não pode tirar a minha vida. A regra, o Estado jamais pode tirar a minha vida. Ok? E, além de tudo, eu posso exigir do Estado, em situações específicas, que ele me mantenha vivo. Como assim, André? Olha que interessante. O Supremo falou o seguinte. Ao interpretar esse direito, ele falou o seguinte, olha, eu não posso confundir o direito à vida, que é um direito fundamental, com o direito à saúde, que é um direito social. Direito à saúde é um direito social, um direito prestacional do Estado, ele tem que me dar saúde, e o direito à vida, que é um direito fundamental. Quem está dizendo isso, André? Porque eu tenho, por exemplo, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Não é isso? E eu quero que vocês entendam que eu, André, se eu sou pagador de impostos, eu tenho direito a ser atendido pelo SUS. Daquele jeito que você sabe, mas eu tenho esse direito. É um direito prestacional. Eu posso exigir do Estado isso. Mas existe uma questão chamada reserva do possível. O que é isso? Eu vou prestar o direito à saúde na medida que der. Então, não adianta você querer ser hospedado, ó, sempre ser atendido por um hospital público, como se fosse o Albert Einstein, como se fosse o, sei lá, aqui no Rio de Janeiro, o Procardíaco, o Samaritano, um Copador. Por quê? Porque existe reserva do possível. Eu só posso fazer aquilo que me é possível, porque eu tenho o quê? Escassez de recursos. Por isso que o Supremo falou o seguinte, olha, você, tratamento médico e fornecimento de remédio, é direito à saúde. Eu não posso exigir que o Estado dê remédio para todo mundo, porque eu tenho uma reserva do possível. Fática, eu não posso dar remédio para todo mundo. Porém, o Supremo falou o seguinte, olha, se esse remédio, não é isso? Se essa doença que você tem é uma doença que vai necessariamente levar à morte, você pode exigir do Estado que ele te dê esse remédio. Então, existem pessoas que têm tratamentos, né, que são caríssimos, com remédios, que elas não conseguem sozinhas subvencionar o pagamento desse tratamento, e se ela não fizer, ela vai morrer, ela pode exigir que o Estado lhe dê esse remédio, para que ela possa sobreviver. Porque aí não vou estar falando de um direito social, saúde, eu vou estar falando de um direito fundamental, vida. Interessante isso. Então, o cidadão ele pode exigir do Estado para que ele dê remédio. Eu não posso exigir do Estado que ele fique me dando Neosaldina que eu estou com dor de cabeça. Porque isso é direito à saúde. Ah, André, mas eu tenho enxaqueca direto. Eu não posso exigir do Estado isso, por quê? Pela reserva do possível. O Estado não pode dar Neosaldina todo dia para todo mundo. Agora, se eu tiver que sobreviver, se eu vou morrer com uma doença, aí é direito à vida. Outra questão interessante é o seguinte, o âmbito de proteção é o seguinte, a Constituição, ela preserva a vida? Sim ou não? Eu fiz até uma live no Instagram com relação a isso. A Constituição, ela preserva a vida? Sim ou não? Sim, claro, sem a menor dúvida. É só você ler ali o artigo 5º que você vai entender.
A questão é se a Constituição ela preserva a vida, somente a vida extrauterina, ou também tem proteção à vida intrauterina. Que a Constituição ela protege a vida, não tenho a menor dúvida. A minha dúvida é se essa proteção constitucional só se dá depois que o bacurizinho nasce, que seria a vida extrauterina. E o que tem prevalecido no Supremo, interessante, gente, é que a Constituição ela protege somente a vida extrauterina. Não entendi, professor? Devemos interpretar a Constituição como a Constituição ela só protege a vida extrauterina. Não existe proteção constitucional da vida intrauterina. Por que isso, André? Porque se eu entender que a Constituição ela protege também a vida intrauterina, o artigo 128 do Código Penal, que prevê as hipóteses de aborto, eles seriam incondicionais. Olha que interessante. André, a Constituição ela protege a vida extrauterina. Depois que eu saio do ventre materno, no momento que eu saí da barriga da minha mãe, André, no que eu saio da barriga da minha mãe, eu tenho a proteção constitucional? Sim ou não? Tem. Mas de onde você tira essa conclusão? A conclusão que eu tiro é que a vida tem proteção extrauterina constitucional, porque a única exceção de eu poder tirar a vida de alguém fora da barriga da sua mãe tem previsão expressa na Constituição. Então, André, qual é a única exceção que a Constituição traz para tirar a vida de alguém? Em caso de guerra declarada pelo presidente da República. A única hipótese que eu tenho pena de morte, tá, que o Estado pode me executar, é guerra declarada. E guerra declarada oficialmente pelo presidente da República. Artigo 89, artigo 84, inciso 19 da Constituição. E o artigo 56 do Código Penal Militar, ele vai falar que a pena de morte vai ser cumprida por fuzilamento. Então, André, eu tenho dois momentos na vida. A vida intrauterina e a vida extrauterina. A vida extrauterina tem proteção constitucional? Tem. A Constituição protege a minha vida. Por isso que a única exceção, a única forma que o André pode perder a vida dele é se Deus me levar, ou então se eu mesmo quiser. É isso? Pelo princípio da alteridade. Se eu quiser tirar minha vida amanhã, eu vou, me jogo no precipício e acabou minha vida, está tudo certo. Não é isso? Ou então, se Deus me levar. Se eu infartar, não é isso? Ou então, se alguém me matar. E ele vai responder por isso. Mas o Estado jamais pode tirar minha vida, porque eu tenho proteção constitucional. E como eu tenho proteção constitucional, a única pessoa que pode se excepcionar é a própria Constituição. Por isso que ela falou no artigo 5º, não existe pena de morte, salvo em caso de guerra. Maravilha? Ela mesmo se excepcionou. A contrário senso. André, e a vida intrauterina? Professor, você me desculpa, o senhor não deve ser cristão, não. O senhor deve ser um satanista. Você está me dizendo, então, que dentro do útero materno não há vida? Eu não falei isso, é claro que há vida. Inclusive, eu, como eu sou criminalista, nós temos duas teorias a respeito do início da vida. Existe a teoria conceptualista e a teoria natalista. Não é isso? Alguns autores entendem que a vida começa com a fecundação do ovo, do óvulo materno. Outros entendem que a vida começa com a nidação. Não é isso? Com a... como é que fala? Eu sempre falo, não é transposição, com a migração do óvulo fecundado ao útero materno. A trompa de Falópios, quer dizer, é chamado alojamento no útero, na trompa de Falópios da mulher. Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que como a proteção, a vida intrauterina, só não tem proteção constitucional, o artigo 128 do Código Penal, ele é um artigo constitucional. Então, André, a vida intrauterina é protegida, sim ou não? Sim. Mas essa proteção ela é constitucional ou ela é infraconstitucional? Ela é infraconstitucional. Por isso que o Código Penal ele admite as hipóteses onde eu posso tirar uma vida intrauterina. Nada mais é nas hipóteses permissivas do aborto. Então, quais são as hipóteses que o aborto é permitido? O aborto é permitido no aborto necessário e no aborto sentimental. Artigo 128 do Código Penal. Quais são as duas hipóteses? Quando a mulher ela é estuprada, ela é vítima de um crime de estupro e o resultado desse estupro é a gravidez. Ela pode fazer o aborto.
ou então um aborto necessário. O que é o aborto necessário? O aborto terapêutico. Eu tenho uma vida ali, só que ela tem uma gravidez de risco. A mãe também corre risco de vida. E o legislador ele fez uma ponderação entre a proteção da vida da mãe e a proteção da vida do feto. A mãe vai fazer essa escolha. Se ela quer arriscar a própria vida em nome do filho. Mas isso ela decide. Se ela for estuprada, ela tem a sua dignidade, não é isso? E ela tem a vida do feto. Ela vai fazer essa ponderação. Ela vai escolher isso. Ok? André, a mulher que é vítima de estupro e ficou grávida, ela tem o direito a ter um filho? É claro. Ela pode entender que o filho é dela, que o pai é um monstro, o pai nunca vai saber quem é a filha, não é isso? Ela vai se casar com outra pessoa, ela vai ter a vida dela, ela vai escolher se ela vai querer ter esse filho ou não. Maravilha? Mas como isso é uma proteção infraconstitucional, o artigo 128 do Código Penal é um artigo constitucional. Se eu entender que a vida intrauterina também tem proteção constitucional, o artigo 128 do Código Penal seria um artigo inconstitucional. Por isso que você pode falar com tranquilidade. A Constituição protege a vida? Sim, somente a vida extrauterina. Por isso que ela se excepcionou. A única hipótese que eu posso tirar a vida de alguém é em caso de guerra. E a vida intrauterina tem proteção? Tem. Só que não é uma proteção constitucional, é uma proteção infraconstitucional, sendo que se a proteção é pela lei, a própria lei pode se excepcionar e o Código Penal estabeleceu as duas exceções. Ok? Inclusive, o Supremo já vem dizendo o seguinte, olha, aborto é eu interromper a vida intrauterina. Mas para que seja aborto, tem que ter vida dentro do útero materno. Ok? E o que falou o Supremo? Olha, quando eu estou falando de fetos anencéfalos, a hipótese da existência de fetos anencéfalos dentro do útero materno, ali eu não tenho vida. Eu até tenho uma vida ali, mas é uma vida inviável. Não há vida ali dentro. Ok? Se o feto ele nasceu com má formação, uma coisa é o chamado aborto eugênico. O aborto eugênico não é permitido no ordenamento jurídico. O que é o aborto eugênico? O aborto eugênico é aquele aborto feito para purificar a raça. Que frase horrível. Não, olha só, esse feto veio com má formação genética. Ele veio sem os dois braços. A mãe tomou talidomida, então ele tá sem as mãos. Ele é cego. Ele tem síndrome. Então, para evitar que nasça um feto, um bebezinho, não é isso, com problemas, eu vou fazer o aborto eugênico. Isto não é admitido no ordenamento jurídico. Ah, meu filho vai nascer com Down, então vou fazer o aborto. Não pode isso. Não é permitido isso. É o aborto eugênico. É permitido o aborto terapêutico necessário, porque a mãe tem risco de vida. É permitido o aborto proveniente de estupro, que é o aborto sentimental. Não é permitido o aborto eugênico, que é para purificar a raça. Mas o Supremo falou o seguinte, olha, na hipótese de fetos anencéfalos, não há hipótese de aborto. Como assim não há hipótese de aborto? Não é aborto, porque aborto é interrupção da vida, e ali não tem uma vida viável. Se o feto nasceu sem o crânio, a acrania, não tem a meninge, então não vai ter cérebro, é uma vida que não é vida viável. Então eu não estaria falando de aborto, eu estaria falando tão somente de antecipação terapêutica do parto. Ao invés de eu fazer um parto daqui a 9 meses, 9, 6 meses, não importa, né? Um parto mais à frente. Não vou submeter a mãe, a suposta mãe, a grávida, a gestante, não é isso? A um período indigno para ela, porque, na verdade, o feto vai nascer sem vida. Ela não tem vida dentro dela. Então, ela pode optar por isso. Não, André, ela é uma pessoa muito religiosa, então ela acha que Deus, de alguma forma, vai mudar isso. Ela tem liberdade para isso, é a dignidade dela, princípio da alteridade. Ela pode decidir em ter o filho dela, o problema é dela, mas o que eu entendo, o Supremo falou, olha, é possível que você não faça o aborto, mas sim uma antecipação terapêutica do parto. Ao invés de você ter o parto de um natimorto daqui a 9 meses, você pode ter o parto de um natimorto hoje, em razão do princípio da dignidade. Maravilha?
E o Supremo também ele fez uma ponderação, dizendo o seguinte: como a vida intrauterina não é um direito constitucional, não há essa proteção na Constituição, eu estou fazendo uma ponderação entre outros princípios. Ok? Então, ele observou outros princípios e falou o seguinte: é possível, segunda turma do STF, ministro relator Luiz Roberto Barroso, o Supremo está entendendo na sua segunda turma em que, em qualquer hipótese, a mãe, ela, ponderando outros princípios constitucionais, ela pode fazer o aborto desde que seja até o terceiro mês de gravidez, o terceiro mês de gestação. Porque ainda não existe, ainda está na fase da embriogênese. Ele ainda é uma forma amorfa. Uma forma não, ele é uma massa amorfa. Não existem formas humanas. Não há que se falar ainda de dignidade da pessoa humana, porque ele ainda não tem formas humanas. A partir do momento que eu termino a embriogênese, é isso, onde o embrião passa a ser um feto, onde ele passa a ter formas humanas a partir do terceiro mês de gestação, eu já não poderia mais fazer o aborto. Maravilha? Então, nós temos essa ideia aqui com relação à vida, que é o âmbito de proteção. Mas, professor, lá fora do útero materno, tirando o útero materno, significa dizer que eu tenho uma vida extrauterina. Com relação a uma vida extrauterina, a exceção, posso tirar a vida? Posso ou não posso? Posso, em caso, único caso de guerra declarada pelo presidente da República, artigo 84, inciso 19. Maravilha? Eu quero que você entenda que também o campo de proteção, tá? Então, quando eu falo de vida, nós temos campos de proteção. E aí, o que é interessante, quando você começa a conversar da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela busca um campo de proteção ainda maior. Então, vocês estão me vendo aqui nessa aula, você pode falar o seguinte: poxa, André, eu posso falar um negócio? Você está dando a aula aí e tal, você ainda não falou no princípio da igualdade, você deve falar, mas uma coisa é certa: quando você fala de vida, tá? A vida ela é protegida, mas, cara, parece que a mulher tem um direito à vida menor do que do homem, sabe por quê? Porque tem homem matando mulher pra cacete. E o pior, não é na rua, não, é dentro de casa. Então, eu acho que o Estado deveria ampliar o seu campo de proteção. Não basta que o Estado tenha uma ação negativa, apenas nos deixe viver. Eu entendo, professor, se o Estado não fizer nada, se o Estado deixar todo mundo viver em paz, status de Jelinek, se ele for apenas negativo, apenas não fizer nada, cara, eu posso estar ofendendo o princípio da igualdade, sabe por quê? Porque é raríssimo a hipótese dentro de casa que a mulher mata o homem, mas quando o homem mata a mulher é direto. Então, o Estado tem que ter agora, né, uma ação positiva. O Estado vai ter que ter a proteção da vida com relação a ações prestacionais. Eu acho que sim. Não é isso? Então, eu vou fazer a Lei Maria da Penha, eu vou punir de forma mais grave o feminicídio, eu vou criar o crime do artigo 147A, que é o chamado crime de stalking. Não é isso? Eu quero ficar perseguindo a ex-namorada. Por que isso? Eu estou aumentando a proteção a ela. Porque se a mulher termina com o cara e o cara continua perseguindo ela de forma real ou de forma virtual, tudo que ela posta no Instagram, o cara fica comentando, dizendo que vai matar, mandando o WhatsApp seguinte: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Eu tenho que até antecipar essa proteção. Maravilha? Por isso que eu tenho as leis que protegem isso. Já tem gente sustentando que muitas vezes protege demais, não é isso? E quando eu tenho um excesso na proteção, eu posso passar a criar estigmatizações. Eu tenho que começar a ver o outro lado. É o direito constitucional do equilíbrio. Se eu ficar protegendo demais um lado, eu posso ver desproteger o outro. É apenas um equilíbrio entre isso aí. Maravilha? Beleza? Ah, André, me dá um outro exemplo interessante que o Estado vai agir. Tá aí, ó, um exemplo bacana para você. Ó. A impossibilidade de extradição de estrangeiro para países que têm a pena de morte. Olha que legal. André, o Brasil concede asilo político? Concede. E o Brasil também vai extraditar um estrangeiro em que hipótese? Ele só vai extraditar um estrangeiro se lá no país dele, o país se comprometer, primeiro, só vai extraditar se naquele país não houver previsão de pena de morte. É isso por quê? Porque senão estão ofendendo a nossa Constituição.
caramba, eu não tenho que proteger também a vida das pessoas aqui? Como é que eu vou extraditar um estrangeiro, sendo que lá ele foi condenado à pena de morte? Não é isso? Por isso que o Brasil, muitas vezes, pede clemência. O que é isso? Ele extradita o estrangeiro, condenado à pena de morte, desde que o país estrangeiro, ao qual o Brasil é signatário em tratados internacionais, que existe reciprocidade entre eles, o país estrangeiro tem que se comprometer a não executar a pena de morte. O Brasil só extradita um estrangeiro se o país se comprometer a converter a pena de morte em prisão perpétua. O Brasil extradita para um país que o cara foi condenado à pena de morte? Não. E prisão perpétua? Assim, apesar da nossa Constituição, não é isso? Apesar da nossa Constituição não autorizar, apesar da nossa Constituição não autorizar a pena de morte, a prisão perpétua. Entendeu? Então, isso é interessante, esse ponto aqui é interessante para que você possa ver isso. Beleza? Então, nós temos aí. Há uma outra questão interessante, é você analisar o direito à vida em que aspecto, tá? Qual é a dimensão do direito à vida, tá? E sempre você tem que fazer uma análise de uma dimensão subjetiva, significa dizer que você tem direito à vida, como também uma análise objetiva. A Alemanha analisa muito isso, né? Ela desenvolveu muito bem essa pesquisa, que o direito à vida tem que ser visto também em âmbito objetivo, quer dizer, na coletividade. Todos nós temos direito à vida. E quando nós analisamos de uma forma objetiva, eu amplio o meu campo de atuação. Entendeu? Eu passo a adotar, por exemplo, políticas públicas para preservar a vida em determinadas localidades. Então, por exemplo, nós temos que nos preocupar com os indígenas, nós temos que nos preocupar com as mulheres dentro de casa, nós temos que nos preocupar com os deficientes físicos ou mentais, portadores de deficiência, não é isso? De necessidades especiais, com os idosos, com a criança, com o adolescente. Então, eu amplio esse campo de atuação quando eu visualizo isso na dimensão objetiva. Maravilha? Dimensão subjetiva, dimensão objetiva, é isso, concepcionista, conversei com vocês sobre isso, visão objetiva e tal. Ok? Uma questão interessante é com relação ao seguinte, as testemunhas de Jeová, tá? O que é legal é a gente conversar sobre a inviolabilidade e a irrenunciabilidade. O que é isso? Se o André tem direito à vida, pelo princípio da alteridade, existem duas únicas pessoas que podem tirar a minha vida, que é Deus, não é isso? Esse aí, se você acreditar ou não, está contigo, mas é o cara de lá de cima ou de lá de baixo que pode tirar a tua vida, e você mesmo. Maravilha? E aí o que o Supremo falou é o seguinte, ó, a inviolabilidade, uma dúvida nenhuma. A única pessoa que pode violar a minha vida é o Estado em caso de guerra, que ela mesmo se excepcionou. Agora, eu posso renunciar à minha vida? Ok? E essa questão foi enfrentada no Supremo com relação às testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, que o Brasil é um país laico. O que é um país laico? É um país não confessional. É um país onde governo, Estado e religião, eles não se confundem. Qual é a religião que eu posso ter no nosso país? A religião que você quiser. André, quero ser islâmico, quero ser católico, protestante, espírita, candomblé. Cara, desculpe, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu. O Brasil é laico, é não confessional. Maravilha? Inclusive, eu posso ser testemunha de Jeová. E a testemunha de Jeová, ela fala o seguinte, na religião dela, ela fala o seguinte, que eu não posso receber nenhum tipo de transfusão de sangue. Olha, sangue é meu, isso eu não vou. Foi até interessante, né? Eu tive aula com um professor, eu não vou lembrar o professor, mas acho que foi o professor Daniel Sarmento, brilhante, né? E ele falou o seguinte, que ele, nos casos dele, enquanto ele era procurador da República, teve um caso muito interessante, que ele conversou com um cara que era testemunho de Jeová. E falou, cara, se o seu filho não fizer transfusão de sangue, é o seu filho. Se ele não fizer transfusão de sangue, ele vai morrer. Então, eu, como procurador da República, eu estou entrando com uma ação para exigir que seu filho faça transfusão de sangue. Sabe o que ele respondeu para ele? Assim, doutor, o senhor não tem uma consciência seguinte, eu prefiro que o meu filho tenha uma morte digna a condená-lo a toda uma existência, a uma vida indigna. Meu filho tem 8 anos. Eu prefiro que ele morra de forma digna, não é isso? Do que eu fazer...
Se houver transfusão de sangue, alguém botar um sangue de outro corpo no do meu filho, eu tenho que olhar meu filho todos os dias a ter uma vida que não é digna. Porque eu não sei, cara. São convicções dele. Eu sei que você discorda disso. Eu também discordo disso, porque eu tenho convicções religiosas bastante diversas disso. Mas o Estado tem que respeitar essa convicção que ele tem. E aí falou o Supremo, olha só. E o moleque? O que o moleque tem a ver com isso? Está me dizendo, então, que o moleque vai morrer porque o pai tem essa convicção? Você está me dizendo, se o pai for testemunho de Jeová, o filho não pode ser, não? E aí o Supremo falou o seguinte, olha só, com relação ao testemunho de Jeová, enunciado 403, é isso? Lá da Justiça Federal, falou o seguinte, ó, o direito à inviolabilidade de crença e de consciência, previsto no artigo 5º, inciso 6 da Constituição, aplica-se também à pessoa que se nega a tratamento médico, inclusive transfusão de sangue, com ou sem risco de morte. Então, ele tem esse direito, sim. Eu tenho convicção religiosa, eu não vou botar sangue dos outros no meu corpo e ponto final. Em razão de tratamento, desde que observar os seguintes critérios. Primeiro critério, ele tem que ter a capacidade civil plena, excluído o suprimento pelo representante ou assistente. Então, não vai ser o pai que vai dizer para o filho dele se ele deve morrer ou não. 2, manifestação de vontade livre, consciente e informada. Eu tenho que informar a pessoa com isso. Olha, você tem a doença tal, tem que fazer transfusão tal, senão você vai morrer. Essa tua interdição é chamado consentimento esclarecido. Eu estou te informando, você decide, mas eu vou te informar tudo que é possível acontecer se fizer o tratamento ou não. Terceiro, a oposição que diga respeito exclusivamente à própria pessoa do declarante. Então, o cara tem que estar civilmente capaz, tem que ser da vida dele e tem que ser uma vontade com consentimento esclarecido. Então, o pai que nega fazer transfusão de sangue do filho dele, é possível que se faça mano militar. O que é isso? A força, o filho vai fazer sim. Nós vamos fazer no filho, sim. Pessoas em situação, né, isso, de risco, que não possa exprimir sua vontade. Então, o pai que é testemunho de Jeová bate de carro, o pai sobrevive e o filho está mal. O filho está na sala de cirurgia, tem que fazer transfusão de sangue. Não, prefiro que meu filho morra. Não vai não, cara. Vai fazer transfusão de sangue e, em razão da urgência, o pai nem vai saber. Só vou informar depois. Ah, meu filho vai ter uma vida indigna. Vai. Se ele quiser tirar a vida dele, ele tira a própria vida. Ele vai ter que decidir sobre isso. Maravilha? Tranquilo? Então, há uma questão interessante aí com relação à vida e as testemunhas de Jeová. Ok? Restrição, já conversei com vocês, né? Lá no artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Não haverá penas de morte, salvo em guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Tá? Inclusive, lá, não é isso? A Constituição, ela fala, o Código Penal Militar fala, o artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Tá? Segunda restrição também já conversei com vocês, que é o aborto, não é isso? E aí eu já conversei com vocês na hipótese lá de aborto terapêutico, aborto eugênico, aborto sentimental. Já conversamos sobre isso e também já falei da sua proteção. Maravilha? Tem até uma questão interessante aí da Suprema Corte Americana. Tá? Agora, entenda uma coisa, tá? Essa questão do aborto, interessante isso, é que ela envolve o pano de fundo da possibilidade de aborto se você é uma pessoa mais progressista ou mais conservadora. Então, sempre que você conversa com uma pessoa mais conservadora, conservadora nos seus princípios, ele tende a impedir o aborto. E toda vez que você conversa com uma pessoa mais progressista, uma pessoa mais de esquerda, ela tende a permitir mais o aborto. Ok? Independentemente disso, quero que vocês entendam, o que nos cabe aqui é dar uma amplitude no seu campo de preservação da vida. Maravilha? Foi, inclusive, uma ação proposta, né, a ADPF 442, pelo PSOL, onde teve justamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a mãe ela pode realizar o aborto em qualquer hipótese, dentro que seja até o 3º mês de gravidez. Foi uma DPF, foi, aliás, a primeira turma, né? Não a segunda, você fala a segunda, foi a primeira turma. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o relator. Ok? Feto com anencefalia também já conversei com vocês, né, que é o caso de
antecipação terapêutica do parto, não seria aborto, mas uma antecipação terapêutica do parto. Uma outra restrição é com relação às células-tronco embrionárias. Tá? Eu tenho, por exemplo, um casal de amigos nossos, né, que eles estão tentando ali. Né, estão tentando, parece que pararam agora, mas estavam tentando, estão fazendo processo de fertilização in vitro. Mas não sei se estão fazendo isso. Né? O que me interessa? Você sabe muito bem que, às vezes, por isso, quando aquela mãe, né, ela tem gêmeos, ela tem trigêmeos, às vezes há um questionamento, eu não sei nada disso, né? Mas há um questionamento se houve fertilização in vitro, né? Ou então fertilização artificial, não é isso? Que é no próprio útero materno, não é in vitro. Mas o que acontece? Essa questão aí, que envolve, que foi na ação declaratória de inconstitucionalidade 3510, 3.510, lá no Distrito Federal, é o que eu devo fazer com os embriões excedentários. Entendeu? E também o que é interessante, uma questão ética, se eu posso efetivamente escolher as características físicas do feto, do bebê que vai nascer. Então, existe uma questão ética gritante. Então, eu, André Queiroz, essa minha família toda, eu não conheço família meu que tenha olho claro. Minha mulher também não tem olho claro, um pouco mais claro do que o meu, mas não tem. Mas ele fala, vamos ter um filho, vamos. Pô, mas se nós vamos ter um filho, eu acho que o ideal é que nós tenhamos um filho, não é isso? O filho com deu um risco ali. Que nós tenhamos filho, mas temos um filho com olho claro. Isso seria uma questão ética ou antiética? Né? Então, isso aí é uma questão também que envolve, é interessante isso. Deixa eu apagar aqui. Como é que é? Como é que eu apago isso aqui? Não é isso? Isso aí, deixa eu interromper o compartilhamento. Não é isso? Voltar ao compartilhamento. Se seria uma questão ética ou uma questão antiética, né? A possibilidade de eu escolher isso. E também com relação aos estudos de célula-tronco e com embriões excedentários. De qualquer maneira, eu tenho que ter essa noção de direito à vida. Ponto. Maravilha? Então, fechamos aqui a parte básica, né? Isso, a parte direta com relação ao direito à vida. Ponto. E agora o princípio da igualdade. E aqui, muita coisa para a gente conversar sobre. Se cair na prova, isso vai cair pra caramba. Igualdade formal, igualdade perante a lei, igualdade na lei, que eu já conversei com vocês, igualdade jurídica, igualdade fática, igualdade formal e material, e as ações afirmativas. Interessantíssimo esse tema. Então, vamos lá. Tá? Primeiro ponto é você entender só basicamente a evolução histórica nisso aí. Tá? Então, eu sempre gosto de conversar, né? Assim, aquele papo de cerveja, né? A gente tenta sempre dar um pouco de conteúdo da conversa da cerveja sem ficar dando aula também com relação a isso, né? Eu queria que você tivesse uma noção de que todo ser humano ela tem inerente a ele essas 4 ideias, as suas visões políticas. André, qual é a visão política que todo ser humano tem? O ser humano sempre tem essas 4 visões políticas. Eu só não sei o que prepondera nela. Eu não sei o que prepondera em você, mas eu sei que você, sem medo de errar, você tem essas 4 ideias. É isso? Ou você é um objetivista, ou você é um socialista, ou você é um nacionalista, ou você é um humanista. Você é uma dessas 4. Se você é um cara que prega a liberdade, não é isso? Você é um liberal, um liberalista, um objetivista. André, para mim, o ponto mais importante na nossa vida é a liberdade. Tudo para mim, toda ação estatal, todo convívio em sociedade deve ser pregado primordialmente pela liberdade. Quero ser livre. Quero um Estado menor. Você fala o seguinte, André, nada disso. Eu entendo que se eu pregar preponderantemente pela liberdade, é óbvio que o mais rico vai ficar mais rico, o pobre mais pobre, que é bom, xibom, xibom, bom, bom. Não é isso? E, além de tudo, o cara, se eu der liberdade, eu vou aumentar as desigualdades sociais. Eu acho que o que mais importante para mim não é a liberdade, mas sim eu poder estabelecer condições para a igualdade. Para mim, o que mais me incomoda é a desigualdade. Então, para mim, o que mais... para que a gente possa ter uma vida
Em sociedade, eu prego a igualdade. Então, você, cara, é um socialista. Não é isso? Eu quero que você entenda que o socialista não é contra a liberdade e nem o liberalista não é contra a favor da desigualdade. Estou dizendo que os dois pensam iguais. A diferença é que um prepondera no outro. Ou você é um nacionalista. André, você me desculpe. Isso é uma discussão meio babaca entre eles. Eu não estou preocupado com isso, não. O que nos importa é que nós tenhamos uma nação forte, um Estado forte, um Estado forte economicamente, forte em direitos civis, que respeita a sua soberania. Então, você é um nacionalista. Você prega com medidas o quê? Com medidas nacionais. Fortalecimento do Estado para que ele possa desenvolver a sociedade de forma igual. É que algumas pessoas falam, né? Não, mas eu não sou nem socialista nem capitalista. Como é que é? Eu sou nacional desenvolvimentista. Eu tenho vontade de rir dessa pessoa. Quem tem vontade de rir? Todo mundo é assim, cara. Você acha que o José da Silva, não, eu quero que o Brasil não se desenvolva igual, não. Eu quero. Todo mundo é assim. Só que você prepondera isso. E, por último, o humanista. André, não adianta nada ter uma nação forte. Não adianta nada ser todo mundo igual. Não adianta nada ter liberdade, sendo que eu consigo ainda ver pessoas que não têm o mínimo existencial. Na verdade, eu sou humanista por quê? Porque eu prego o mínimo que a pessoa precisa para uma existência digna. É isso que, para mim, é o mais importante. Então, não estou preocupado com liberdade, nem com igualdade, nem com a nação. Eu estou preocupado com o seguinte: nesse país não pode ter uma sequer pessoa que não tenha o mínimo para que exista de forma digna. Você é um humanista. Toquei teu coração? Sim ou não? Com certeza. Eu sei que você é os quatro. Entendeu? Você para agora e olha, né? Você não precisa fazer nenhum tipo de comentário. Você fala, caramba, o André tocou meu coração. Eu sou. Sabe por que eu estou falando que você é os quatro? Porque eu também sou os quatro. Agora, tem que analisar o que prepondera na tua mente. E aí eu vou começar a conversar com vocês da igualdade. O que é bacana é você entender a sua evolução histórica. Entendeu? Porque, na verdade, a igualdade ela veio no pós-Segunda Guerra. Por que pós-Segunda Guerra? Que veio com força. Porque a gente viu que eu não posso dar soberania e liberdade total a uma nação. Porque se eu der uma soberania ou liberdade total a uma nação, pode surgir um Adolfo da vida. Pode um Adolfinho tomar conta de uma nação alemã, por exemplo. E na nação alemã ele falou o seguinte: todos somos iguais, desde que você seja ariano. Entendeu? Se você for negro, eu quero que você morra. Se você for judeu, eu quero que você vá para a Câmara de Gás e morra também. E eu permiti isso aí. Então, é claro, tá, que com a Revolução Francesa e com a Revolução Norte-Americana, aquele conceito ele foi altamente o quê? Ele foi altamente suprimido. E com a Segunda Grande Guerra, deu a ideia do quê? Deu a ideia de mitigação desse nacionalismo. E começou a influenciar o humanismo. Então, por isso que é interessante. Por que você está falando isso? Porque agora eu começo a analisar a igualdade. E uma igualdade, eu já falei com vocês, tá? É no início do século XX, não é isso? Quebra da Bolsa foi uma delas também, não é isso? A ideia é o seguinte, a ideia é que eu tenho que ter igualdade entre todos. E aí eu já falei com vocês da igualdade na lei e igualdade perante a lei. Igualdade perante a lei é uma igualdade interpretativa da norma já pronta. E igualdade na lei é quando eu faço a lei. Ao fazer a lei, dirigida ao poder legislativo, ele tem que fazer uma lei se preocupando com a igualdade. Depois da lei pronta, ao interpretar a lei, poder judiciário e poder executivo, ele tem que observar a lei, a igualdade. Maravilha? Agora, o que é interessante é o seguinte: o princípio da igualdade jurídica e o princípio da igualdade fática. André, o que é o princípio da igualdade jurídica? Tá? É o dever de tratamento isonômico a todo mundo. Maravilha? Então, eu tenho que tratar todo mundo de maneira igual. Não só eu com relação a você, relações horizontais, como o cidadão e o Estado, relações verticais. Sempre o princípio da igualdade. Beleza? Agora, também tem a igualdade fática, que aí você começa, como é igualdade fática, aí eu começo com o discurso político, que com relação ao discurso político, eu passo a impor ao Estado adotar algumas medidas concretas
para reduzir essa desigualdade, para compensar a desigualdade. Maravilha? Como assim, André? É aquele discurso político falando o seguinte, André, muito fácil você falar de igualdade. Pô, você fica dando a tua aula aí com relação à igualdade, só que eu quero que as pessoas sejam iguais de que forma? Eu quero igualdade fática. Eu quero igualdade de oportunidade. Não adianta nada, André, você falar em igualdade com relação aos seus filhos ou aos demais, sendo que o seu filho tem um local seguro para viver, não é isso? O seu filho tem uma escola boa para estudar, o seu filho tem segurança, o seu filho tem uma família estruturada, pessoas que não têm nesse. O seu filho tem, os seus filhos têm, por exemplo, saneamento básico, não é isso? Eu quero igualdade em oportunidades. Aí vem aquele discurso político. O que me interessa? O que me interessa é que eu tenho umas chamadas ações prestacionais do Estado. Então, o cara que é mais de esquerda, ele sempre prega para um Estado maior, para que esse Estado maior, eu digo maior, mais forte, ele possa adotar medidas ativas, positivas, para reduzir essa desigualdade. E se você é um cara de direita, você prega mais liberdade, você prega um Estado menor, uma menor carga tributária, uma menor atuação estatal, para que eu tenha liberdade de fazer o que eu quiser. E quem é de esquerda vai entender que essa liberdade excessiva ela vai gerar opressão pelas classes mais favorecidas. Essa é uma discussão que não vai acabar nunca, porque os dois têm razão. Por que essa sociedade nunca acaba? Porque os dois têm razão. E aí, se você for numa releitura de Karl Marx, não é isso? Sem querer citar nada político, as pessoas começam a ir para outros planos. Não só para o plano econômico, não só para o plano social, mas também para o plano de costumes. A mulher tem menos oportunidade, o homoafetivo é discriminado, o negro foi discriminado, o pobre tem menos oportunidades, o preso não tem condições a retornar à sociedade. E aí, através do seu discurso na desigualdade, você prega alegar uma igualdade fática. Olha o que está escrito ali, ó. Impõe aos poderes públicos o dever de adotar medidas concretas para redução ou compensação de desigualdades existentes no plano dos fatos. Maravilha? Então, quem é muito liberal, quem é muito de direita, ele tende a criticar esses discursos não de esquerda, né? Mas do outro lado, onde eu quero acabar com essa desigualdade de maneira militar, mano militar, eu digo militar de maneira forçosa. Maravilha? Tem até um livro interessante do Harari que ele fala isso, né? Ele fala bem sobre isso, no sentido de que quem é mais libertário, não é isso? Dá força ao voto, porque o voto é a liberdade de escolher quem você quiser. Quem é mais de esquerda, é mais socialista, ele dá ênfase ao quê? Dá ênfase ao partido e não ao voto. Não é isso? André, eu sou um cara liberal, eu quero liberdade. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. Eu quero liberdade econômica, eu quero voto, eu quero poder votar e escolher quem eu quiser. Eu sou, inclusive, a favor como é que fala a questão? Não é eleição, não, é candidaturas avulsas. Não quero nem saber de partido. Não é isso? O cara pode ser candidato sem se vincular a nenhum partido. Você está dando um viés de direita. Não, André, eu sou de esquerda. O Brasil é desigual. Existem desigualdades sociais. Eu dou ênfase não ao voto, mas ao partido. Fortalecer o Estado. O imposto é o elemento necessário para quê? Para que o Estado arrecade e ele atue no sentido da economia para reduzir as desigualdades sociais. É só uma ideia diferente de ver as coisas. Maravilha? Mas por que eu estou falando isso? Estou te falando que a Constituição ela foi expressa ao falar isso, o princípio da igualdade. E quando ela fala igualdade, ela fala da igualdade jurídica. E o que seria essa igualdade jurídica? Tá? O artigo 3º, ele fala da igualdade fática. Olha que bacana. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, como norma programática, o Brasil tem que tentar a igualdade fática. Todos têm que ser iguais de oportunidade, cara. Condições de oportunidade. E o artigo 5º ele fala o seguinte, da igualdade jurídica. E aqui eu converso com vocês da igualdade formal, da igualdade material
e das ações afirmativas. André, o que é igualdade formal? Tranquilo, né, gente? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, eu tenho aqui um pessoal vendo a nossa aula aqui, e entre nós, galerinha, entre mim e os senhores, na boa, nós somos iguais, igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ponto. Agora, o que me interessa é que existem dois homens, economicamente, eles são desiguais. Existem dois homens aqui, quem está conversando, que nós somos desiguais, que é o André Queiroz e o Jorge Paulo Lema. Jorge Paulo Lema é homem e André Queiroz também é homem. Não é isso? Então, entre homem e uma mulher, que é o André Queiroz e a... esqueci o nome a Gisele Bündchen, por exemplo. Nós somos iguais em direitos e obrigações? Somos. Só que tem um detalhe. Nós temos igualdade formal no tratamento. Então, entre Gisele Bündchen e André Queiroz, eu quero ter tratamento igual. Ao chegar no restaurante, eu quero ser servido igualmente. É claro que não vou ser, né? Mas tudo bem. Não é isso? Agora, uma questão é certa. Nós, economicamente, nós somos bastante diferentes. Então, não adianta o Jorge Paulo Lema ou a Gisele Bündchen chegar para mim e falar o seguinte: poxa, André, estou chateado. Não é isso? Por quê? Eu estou chateado porque eu pago muito mais imposto do que você. Vira o ano, imposto de renda, eu pago uma fortuna. E o André paga bem menos do que ela. Aí eu vou falar o quê para a Gisele Bündchen ou para o Jorge Paulo Lema? Meu amigo, isso aqui é igualdade material. O que é igualdade material? A igualdade material é tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade, para reduzir a desigualdade. Olha que interessante. Isonomia material é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual para reduzir a desigualdade, na medida da sua desigualdade. Maravilha? Esse é o ponto importante, gente. Fica pedindo para entrar 100 vezes. Eu vou negar novamente. Entrando e saindo da sala, eu vou começar a negar, fechar a pessoa. Pô, entrou, acabou. Entrou. Vai ficar entrando, saindo. Incomoda. Então, qual é a questão aqui? A questão aqui é no sentido de que tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Maravilha? O exemplo que eu sempre dou em sala de aula, não é isso? É uma questão interessantíssima, que é fácil da gente falar, concurso público. Tá? Porque o concurso público ele explica muita coisa disso aí. Porque eu tenho tanto a isonomia formal quanto a isonomia material. Se você fizer a prova para a polícia, a prova intelectual, ela é isonomia formal, porque homens e mulheres são iguais intelectualmente. Agora, quando eu vou na prova física, eu tenho que ter provas diferentes entre homens e mulheres na medida da sua desigualdade para reduzir a desigualdade. Porque se a prova física ela for igual para todo mundo, eu estou privilegiando os homens. Que a mulher vai passar, né, um pouco na frente, um pouco igual na prova intelectual, quando fizer na prova física, quando eles tiverem que correr 2.400 metros, o homem, fisicamente, ele vai ter resultados melhores, porque eles são mais fortes fisicamente. Maravilha? Isso da natureza humana. Não adianta brigar comigo, você tem que brigar com Deus. O homem tem testosterona, ele tem mais. Eu não sei o que é isso, não me interessa, mas o que interessa é o seguinte: eu tenho que fazer provas desiguais. Por isso que o homem tem que fazer 5 barras e a mulher tem que ficar pendurada 15 segundos. Por quê? Porque são fisicamente diferentes. Agora eu tenho discrimen. O que é o discrimen? Tem que ter, gente, proporcionalidade. Então, a primeira questão é o seguinte: qualquer tratamento diferenciado tem que ter o quê? Proporcionalidade para quê, gente? Olha primeiro aí, ó. Para evitar o arbítrio. Então, primeiro ponto, não pode ser arbitrário. Não pode ser embasado em preconceitos. Por isso que tem gente que sustenta que cotas exclusivamente para negros seria um critério arbitrário, preconceituoso e discriminatório. Tem gente que concorda, tem gente que discorda. Por isso a controvérsia. Por que isso? Porque tem alguns autores que sustentam se eu estabelecer como critério para cota exclusivamente a cor da pele, eu poderia estar o quê? Gerando uma discriminação entre os negros. Não entendi, André. Eu estaria dando privilégio à cota para o negro rico e discriminando o negro pobre.
Então, há quem entenda que estabelecer como critério, como discrimen, exclusivamente a cor da pele, poderia estar agravando as desigualdades. Isso é uma teoria, pessoal. Estou dizendo que você tem que concordar com isso. E, professor, não sou nada, eu estou apenas expondo as teses. Por isso tem autor que sustenta que eu deveria estabelecer para a ação afirmativa, para as cotas, não só a cor da pele, como, por exemplo, um percentual de ensinos em colégios públicos. Entendeu? Então, uma pessoa que tem uma cor de pele tal, onde ele integralmente teve ensino privado, particular, estudou na Sorbonne, eu não deveria dar cotas para ele, senão estaria aumentando a desigualdade, estaria privilegiando o negro que estudou na Sorbonne. Estão entendendo? Estou exagerando para entender. Mas o primeiro critério, proibição de arbítrio. Significa dizer que eu tenho que criar critérios objetivos para estabelecer tratamento diferenciado. Então, eu gosto do concurso público, para você é muito claro. Homens e mulheres são iguais intelectualmente. Para as meninas que estão nos assistindo agora aqui, poderiam falar, não, pessoal, a mulher é mais inteligente. Já tem, inclusive, falando sobre isso, né? Porque a mulher é mais organizada. Eu até brinco com meus alunos, né, presenciais, caderno de homem é uma desgraça, caderno de mulher é uma coisa linda. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. A minha mulher, no trabalho dela, ela ainda anota no papel ali, né, os processos e tal, tudo organizadinho, com númerozinho, bonitinho. Se é comigo, é tudo esculhambado. Não é isso? Então, já quem dá, por isso que as mulheres estão passando mais em concurso. Não interessa. O que interessa é que elas, intelectualmente, são iguais. Agora, é um critério estabelecer sem que haja arbítrio. Na prova física, tem que ter tratamento diferenciado? Tem que ter, porque eu realmente sou mais forte do que a minha esposa. Claro, é normal que eu seja mais forte fisicamente do que ela. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira regra. Tá? Eu tenho também uma outra regra que não pode haver excesso, que seria o quê? Que seria a proporcionalidade. Então, eu não posso falar para a mulher, na prova física da Polícia Civil, que ela corra 700 metros em até meia hora e que o homem corra 6,5 km em 15 minutos. Eu estou sendo desproporcional. É óbvio que para a prova você vai passar a mulher. Se eu fizer 1.100 metros em 20 minutos para a mulher e 6.000 metros em 20 minutos para o homem, só a mulher vai passar. E eu estou estabelecendo critérios desproporcionais. Havendo uma desproporcionalidade, quando olhar a lista de aprovados para a Polícia Civil, é só a mulher. Então, ou então vice-versa. Ok? Então, tem que criar critérios proporcionais a isso, chamado discrimen. Ok? Também tem que ter relação com o cargo. Entendeu? Eu tenho que ter prova física na prova da polícia? Com certeza. Na prova de bombeiro? Com certeza. Na prova de salva-vida? Com certeza. Na prova para juiz? Não me parece. O cara pode ser gordão e ser um bom juiz, para pesar 8 toneladas, é só botar uma cadeira de ferro, que a cadeira do juiz, que não tem problema nenhum. Agora, para o cara ser um policial civil, um policial militar, ele tem que estar bem fisicamente. Maravilha? Então, nós temos aí o princípio da igualdade, tá? E o que é interessante, o dever de igualdade, né? Os destinatários, que eu já conversei com vocês também, né? Nós, eu e você, não podemos, de nós aqui, darmos tratamento discriminatório. André, vou ser sincero, o restaurante é meu. André, vou ser sincero, o restaurante é meu, quem faz a comida sou eu atendo quem eu quiser, tá? A partir de agora, só vou atender pessoas negros e homens. Eu estou achando que mulher, não quero atender mulher, mulher é muito chata. Tá, então, no meu restaurante, mulher não vou atender, e se for mulher, só se for mulher ruiva, e homem, só o negro. Rapaz, não pode fazer isso não, cara. Por quê? Porque o princípio da igualdade também tem relações horizontais. Ah, mas o restaurante é meu, eu atendo o que eu quiser. Nada disso. Por isso que há até esse questionamento, tá? Se não houve uma discriminação reversa, né, com relação, por exemplo, não gosto de citar aqui, né, nomes específicos, mas com uma campanha pública, a Magazine Luiza. Estão abertos para trainee, parece, não é isso? 120 cargos, será para negros. Que mulher, não vou saber agora se é mulher. Eu sou dono da Magazine Luiza, o problema é meu, então é possível isso? Isso seria um tal de racismo reverso? Eu estaria fazendo ao contrário da discriminação?
De qualquer maneira, isso aí já é uma questão até muito mais política do que jurídica, a gente foge disso. O que interessa é que eu tenho que ter um discrime, que é isso? Relação com tratamento diferenciado. E com relação ao poder público, igualdade perante a lei e igualdade na lei. Igualdade perante a lei, eu estou falando do poder executivo e do poder judiciário. Igualdade na lei, eu estou falando do poder legislativo ao elaborar a lei. Maravilha? Tranquilo? Então, eu tenho aí essa questão. Por último, pessoal, só para a gente dar um intervalinho aqui, tá? Já estou até me alongando. Aliás, vamos no intervalinho agora, tá? Vou dar 10 minutinhos, vou tomar água aqui. Vou até fechar aqui primeiro o compartilhamento. Vamos dar um intervalinho rapidinho, tá? Depois a gente volta, eu vou falando de ações afirmativas, só para você entender a parte finalzinha, só os critériozinhos, e depois a gente continua aí falando. Já quero começar a pegar os incisos, inciso por inciso, quero falar alguma coisa com vocês aí. Maravilha? Quero falar de intimidade, quero falar também da privacidade. Beleza? Tranquilo? Intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Então vamos aqui, eu quero voltar com vocês aqui, é justamente estabelecer alguns critérios para as ações afirmativas e depois a gente entrar no direito à intimidade. Tá? Então, vamos lá, vamos seguir aqui com relação às ações afirmativas. Tá? Então, uma questão que eu acho bastante interessante é quando a gente estabelece a diferença da igualdade formal, da igualdade material e das ações afirmativas. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele fala o seguinte, que isonomia formal é tratar os iguais de maneira igual. A isonomia material é tratar os iguais de maneira igual, os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade, para reduzir as desigualdades. Legal, beleza, estou entendendo. E as ações afirmativas, gente, na verdade, ela é uma forma de tratar pessoas iguais de maneira desigual. Eu criar mecanismos de tratamento desigual para pessoas que são iguais, em razão de outros vetores, em razão de outros fatores de cunho social, de cunho político, de qualquer outro critério, mas é tratar pessoas desiguais de maneira igual. Então, não vale tanto dizer o seguinte, olha, eu tenho que, na verdade, as cotas em faculdade, elas aumentam as desigualdades. Na verdade, qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? Tá? É tratar as pessoas de maneira desigual, sendo elas iguais. Mas em que momento que a ação afirmativa ela se justifica? Quais são os critérios para que eu possa legitimar esse tratamento diferenciado? Primeiro, gente, que eu acho que aquele que resolve muita coisa é o seguinte: toda ação afirmativa ela tem que ter caráter temporário. O que eu acho interessantíssimo são as pessoas discutindo algumas coisas na sociedade, né, algumas discussões em que elas esquecem de falar o básico. É o seguinte, André, Bolsa Família. Então, se você é uma pessoa, agora seria um auxílio emergencial, né, isso já é mais claro, e o Auxílio Brasil, né? Ou é Auxílio Brasil, ou é Bolsa Família, não importa o que você pensa. Mas as pessoas deixam de falar o seguinte, André, o que é o Bolsa Família? O que foi o Bolsa Família? Então as pessoas nos criticam e falam assim, André, é claro que o Bolsa Família é uma forma de tentar reduzir as desigualdades sociais e dar o mínimo que a pessoa, o mínimo existencial, para que a pessoa possa existir de maneira digna. Para mim, o Bolsa Família nada mais é do que um conceito que tenta reduzir as desigualdades socialista e dar o mínimo que a pessoa precisa, humanista. É isso. Sem contar também que eu dando isso, eu também incremento a economia. Eu sou o liberalista, capitalista. Não é isso? E também nacionalista, porque a nação está dando esse dinheiro para eles. Viu como é que na primeira metade cabem sempre as quatro coisas? O outro lado fala o seguinte, nada disso. No fundo, o que os ex-presidentes fizeram no passado e estão fazendo agora? Compra de voto. O cara quer dar esses auxílios aí para poder manter a pessoa dependente dele, não é isso? Para ficar comprando voto. Qual é a grande diferença? A única diferença, gente, é que essas situações elas têm que ser sempre temporárias. Okay? As ações afirmativas é a chamada discriminação positiva, consiste em políticas públicas ou programas privados que visem regra de caráter temporário
a reduzir as desigualdades com relação a discriminação de cor, raça, etnia, hipossuficiência econômica por ser a classe social, por deficiência física, por exemplo, ou qualquer meio de concessão de algum tipo de vantagem compensatória para alguém. Mas ele tem que ser temporário. E aí você pensa nisso, no FIES, por exemplo, Programa de Financiamento do Estudo, no Bolsa Família, no auxílio emergencial. Você pensa no auxílio, você pensa em fatores, desde que ele tenha primeiro o caráter temporário. Ok? Em razão de desigualdades fáticas, essa chamada desigualdade fática, isonomia formal. Maravilha? Esse é o primeiro caráter temporário, primeiro critério. Segundo critério de uma ação afirmativa. Eu tenho que necessariamente, ao estabelecer ação afirmativa, eu tenho que ter a ideia de querer resolver um problema específico em sociedade. Então, quais são as duas grandes características de uma ação afirmativa? Primeiro, temporalidade. Segundo, eu quero resolver um problema. O Brasil é pouco desigual ou muito desigual? Cara, você gosta ou não, o Brasil é desigual. Então, eu preciso tentar, pelo menos, reduzir essa desigualdade que existe entre as pessoas. Sem contar também que a pessoa não tem, às vezes, o mínimo indispensável para a sua sobrevivência. Então, tem, primeiro, caráter temporário. Segundo, sempre ter com a tópica. O que é a tópica? É a ideia de resolver um problema. Terceira ideia, sempre na ação afirmativa, eu tenho que respeitar determinada cultura. Eu tenho que respeitar o multiculturalismo. Existem pessoas que têm culturas diferentes. Entendeu? Que é, por exemplo, ações afirmativas voltadas para povos indígenas. Eu tenho que respeitar a cultura dele ali. Ah, André, entenda uma coisa, eu sou o cara que eu tenho que... Eu acho que o índio tem que assimilar que a nossa sociedade mesmo. Nós evoluímos, não é isso? Nós somos muito mais evoluídos aos índios, entendeu? Então, eu acho que sim, tem cara morrendo de malária ainda, o negócio de trazer todo ele para a cidade grande. Cara, você está esquecendo um detalhe importante. Nós temos culturas diferentes. Quem te falou que o índio quer vir para a cidade? Quem te falou que alguns índios querem? Alguns índios querem dar de iPhone e ter L200 e andar de helicóptero. Eu sei, mas tem gente que não, que apenas manter a cultura dele ali. Nós precisamos respeitar isso nas ações afirmativas. Tá? Então, caráter temporário. Segundo, querer resolver um problema. Terceiro, respeitar o multiculturalismo. Tá? Então, eu tenho vários exemplos aqui que eu boto no material de vocês. Tá? Eu coloco sistema de cotas, bolsas de estudo, reforço escolar, programas especiais de treinamento. Isso, o Sistema S muitas vezes faz isso. SESI, SESC, SENAI, SENAT, SEBRAE. É isso? É o Sistema S que muitas vezes cria cursos especializantes baratos, algumas exigências sociais para que a pessoa tente sair daquilo ali. Entendeu? E aí, sabe que esse critério é muito bem feito, né? Estímulos fiscais. Maravilha? Tranquilo? E eu tenho essa situação aqui. Tá? O Supremo, tem a decisão do Supremo aqui falando das cotas em faculdade, a chamada autodeclaração. Em concurso público, não é isso? A pessoa pode responder por falsidade ideológica, mas é sempre uma autodeclaração. Ela se diz negra, pardo, branco, azul, amarelo, lilás. Ela se autodeclara na inscrição dela. Maravilha? Então, o Supremo tem várias decisões aí relacionadas com isso, tá? O que é bacana também é você entender que tem que ter a proporcionalidade. Então, o que é isso? Quando a gente fala de ações afirmativas, tá? Quando você fala de tratamento diferenciado, eu sempre tenho que analisar o discrimen. E esse discrimen tem que ser proporcional. Ok? Aquilo que eu falei para você na nossa primeira metade da nossa aula aqui pelo Zoom, que é o seguinte: eu sei que homens e mulheres são diferentes fisicamente. Então, a prova no concurso público físico, ela tem que ser diferenciada. Mas essa distinção tem que ser proporcional para não gerar uma desproporcionalidade, para não piorar o desequilíbrio. Então, se eu mandar um homem correr 327 quilômetros em 10 minutos e a mulher correr 10 metros em meia hora, só a mulher vai passar. Então, tem que ter esse tratamento através do discrimen. Mas tem uma questão interessante que o Supremo julgou, e aí, falando também um pouquinho com o pessoal do Instagram, no sentido do seguinte, no sentido de que no concurso público da Guarda Municipal do município do Rio de Janeiro, exigia-se determinado número de acnes que a pessoa tinha. A pele do cara não podia ter acne.
e dentes na boca, dentes naturais na boca. Então, o cara parece que tinha que ter pelo menos 20 dentes na boca, 10 em cima, 10 embaixo, 10 dentes naturais em cima, 10 dentes naturais embaixo, e o critério da acne que a pessoa tinha que ter. Para a guarda municipal do município do Rio de Janeiro. Não sei se foi no município do Rio de Janeiro, capital, ou em outro município dentro do estado do Rio de Janeiro. E essa questão chegou ao Supremo, se isso era proporcional ou desproporcional, se isso era razoável ou desarrazoável, entendeu? E o Supremo entendeu o seguinte, olha, na verdade, você tem que analisar o discrime, se houve proporcionalidade ou não, e se há relação com o cargo. Existe relação? Ele falou o seguinte, que o discrime tem que ser duas palavras, pertinente e suficiente. O discrime, né, a exigência em edital tem que ser pertinente e suficiente. Primeira questão, se eu quiser, primeiro ponto, se eu quiser dar um tratamento diferenciado a alguém, a alguma situação, primeira coisa, tem que haver previsão na lei. Isso é uma questão que foi com relação aos concursos públicos militares. Porque o militar estava estabelecendo tratamento de idade mínima para militar. Para fazer concurso público para o primeiro tenente, ou segundo tenente do quadro técnico para militar, tem que ter tantos anos. O Supremo Tribunal falou assim, olha, uma coisa é certa, limitação de idade de concurso público tem que estar previsto na lei, e não tão somente no edital. Ok? O edital, eu sei que edital é a lei do concurso, mas ele tem que ter respaldo na lei. Então, para tratamento diferenciado, tem que ter uma lei estabelecendo essa distinção. Então, se o cara tiver 30 anos, ele pode fazer concurso para o Exército. Se o cara tiver 45, não pode. Por quê? Porque está previsto na lei, não só no edital, primeiro. Segundo, tem que ser pertinente e suficiente. O que é uma questão pertinente? Tem que ter relação com o cargo. O discrime, o tratamento diferenciado, tem que ter relação com o cargo. Então, não é possível exigir-se prova física no concurso para a polícia, mas não é necessário exigir prova física para concurso para juiz. Maravilha? E depois, suficiente. O que é o suficiente? Tem que ser proporcional. Não pode haver o arbítrio do desarrazoado, do desproporcional. E aí foi uma questão interessante que ele falou o seguinte, olha, exigir que não tenha acne e ter dente na boca é pertinente ao cargo de guarda municipal? O Supremo falou que sim. Tem relação com o cargo? Tem, porque guarda municipal tem contato direto com o público. Então, eu não posso ter um guarda municipal desdentado. Como tem que ter tratamento direto com a população, ele tem que ter uma aparência, tem que ter um mínimo de aparência. Então, com muita acne ou sem dente, é pertinente à função de guarda municipal. Mas já visto, ele tem contato direto com a população. Segundo, é proporcional? É razoável? Pertinente e suficiente. Ele ter 10 dentes na boca naturais em cima e embaixo é razoável, sim ou não? Supremo Tribunal Federal. Exigir 10 dentes em cima e 10 dentes embaixo é desproporcional, desarrazoado. Por quê? Porque ele pode ter dentes artificiais. Ele pode ter, inclusive, uma dentadura. Então, é razoável que ele não tenha nenhum dente na boca, mas seja apresentado com uma dentadura, usando cola corega? Sim, é razoável. Maravilha? Então, exigir, ainda mais 10 em cima e 10 embaixo. Eu fico imaginando se ele tivesse 11 em cima e 9 embaixo. É claro que desde que ele tenha a apresentação adequada. Maravilha? Então, nós temos aí essa situação. Iguais os iguais, desiguais os desiguais, e os iguais de maneira desigual para criar, não é isso, uma solução de um problema. Desde que ele seja temporário, que ele vise uma solução adequada, que ele respeite a cultura de alguém e, por último, ele tenha proporcionalidade. Maravilha? Esse disclaimer. Ponto, beleza, já entendi. Já falei direito à vida e já falei direito à igualdade. Agora quero conversar com vocês o direito à privacidade. E a privacidade, gente, eu gosto da teoria alemã a respeito da teoria dos círculos concêntricos. O que é a teoria dos círculos concêntricos, né? São 3 círculos onde eu tenho que analisar aonde que há o seu limite imanente, o seu campo de atuação. Como assim, André? Eu tenho 3 círculos, basicamente. Eu tenho o maior, que é a intimidade, o segundo, que é a privacidade,
O terceiro que é o segredo. Privacidade, intimidade, segredo. E fora desses círculos, eu tenho aquilo que me é público. Não é verdade? Eu estou, por exemplo, aqui agora um pouquinho no Instagram, lembrando que nós estamos com o pessoal aqui no Zoom desde 8 da manhã, e entender o seguinte, entender que nós temos a vida pública. Não é isso? Aqui, por exemplo, qualquer pessoa pode me ver aqui agora. No Instagram, qualquer pessoa pode me ver. Para a galera aqui no Zoom, só vocês. Então, existe uma relação muito diversa. Então, eu tenho que entender primeiro, esse ciclo de aquilo que é público, privacidade, intimidade e segredo, esse primeiro círculo maior, eu tenho que fazer uma distinção no meu campo público e no meu campo privado. Então, você tem que entender que eu tenho que saber o meu gênero, o que eu faço, aquilo que eu exponho. Então, se o André Queiroz amanhã ele quer ganhar a vida sendo gogo boy, eu estou alterando um dos meus círculos. Eu estou dançando seminu numa boate onde qualquer pessoa pode entrar. Não é verdade? Se eu quiser ser apresentador de televisão, se eu quiser apresentar o domingo, eu e o Mion, eu tenho que analisar o seguinte, tem que analisar que nós vamos ter intimidade diferente. O meu espaço público vai ser muito maior agora. Eu vou estar todo dia apresentando alguma coisa. Se eu quiser ser deputado federal, se eu quiser ser senador, se eu quiser ser presidente da República, esse meu círculo é diverso. É diverso. Maravilha? A diferença é que a privacidade, intimidade e segredo, quanto mais no segredo eu tiver, menos o Estado pode invadir. Aí, quando eu falo de privado, eu tenho que analisar o direito à privacidade estabelecido na Constituição. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 10, ela fala o seguinte, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aqui é interessante a gente olhar com relação ao artigo 5º, não é isso? 4, inciso 5. O que diz o inciso 4? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, é óbvio que um está relacionado com o outro e com relação à minha privacidade. Então, não entenda, vocês podem falar o que os senhores quiserem, mas respeita a minha imagem, respeita a minha honra, respeita a minha intimidade, a minha vida privada. E se você, por acaso, violar esses meus direitos fundamentais relacionados à minha privacidade, eu vou ter direito a uma indenização pelo dano material, pelo dano moral, pelo dano estético, decorrente da sua violação. Mas, André, significa dizer que se eu for Roberto Carlos, se eu for... Eu lembrei do Roberto Carlos, que eu recebi um WhatsApp dele agora, não dele, né? Um vídeo dele lá, que teve que sair do carro, porque o carro dele acabou a gasolina. Mas o que me interessa é o seguinte, o que me interessa é que eles têm uma vida privada, não há dúvida nenhuma, mas não é um direito absoluto. Ah, André, mas um bom exemplo do Roberto Carlos, que ele é um cara famosíssimo, mas ele consegue manter de maneira bastante objetiva a sua vida privada, não é verdade? É verdade, sim. E isso é uma decisão que ele fez, uma decisão que deve ser observada pela própria pessoa. Mas o que me interessa é o seguinte, o que me interessa é que qualquer violação praticada por terceiros ou pelo Estado, eu posso ser indenizado. Maravilha? Tranquilo? Então, esse é o artigo 5º que fala com relação à publicidade. E aí são os ciclos concêntricos, são as esferas. Então, tem que analisar se o André Queiroz ele é uma pessoa pública ou ele é uma pessoa, entre aspas, comum, se eu estou em local privado ou em local reservado, maravilha? E, principalmente, o âmbito de proteção, privacidade, intimidade e segredo. A privacidade são informações que eu compartilho com algumas pessoas. A intimidade são as informações que eu compartilho com algumas pessoas aos quais eu confio. E o princípio segredo são as pessoas que têm uma relação especial ou com ninguém. Entendeu? Então, a doutrina alemã é interessante que ela fala o seguinte, eu colocaria privacidade daquele que eu coloco, por exemplo, no Instagram. Não é isso?
para os meus seguidores. E quando eu falo no Instagram, eu tenho que analisar se a minha conta ela é pública ou ela é privada. O campo de amplitude já é diferente. André, eu boto no Facebook. Quem é que pode ver as imagens que você posta no Facebook? Eu não sei, eu acho que é isso, né? Qualquer pessoa. Então você praticamente está tornando público aquilo. Ah, mas só é público para as pessoas que têm o Facebook. Sim. Não, André, a minha conta no Instagram ela é uma conta privada. Para o cara pegar as minhas fotos, primeiro tem que ser meu amigo. Porque você está restringindo o seu círculo. Mas eu vou ser sincero, tá, André? Eu aceito qualquer pessoa que me peça. Ok, isso é de cada um. Você está analisando os círculos concêntricos. Privacidade, intimidade e segredo. É interessante que na parte do segredo, né, existem informações que você não compartilha, inclusive, com ninguém. Nem com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com a sua esposa, nem com os seus filhos. Mas o que me importa é, quanto mais você estiver entrando no núcleo essencial, menos o Estado pode invadir. Maravilha? Por isso que há esse questionamento com relação ao seguinte, canais no YouTube. O Estado ele pode mandar fechar canais no YouTube? Melhor, o Estado e a empresa privada? O YouTube ele pode cancelar o meu canal de inscritos? Ah, você tem 2.000 inscritos, você tem 200.000 inscritos, você tem 35 milhões de inscritos. Se eu tiver 35 milhões de inscritos no meu canal e ele cancela a minha conta, ele está inclusive invadindo o meu patrimônio? É possível também. De qualquer maneira, não quero que você tenha essa noção. Teve uma palestra na Emerge, aqui na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, há muito tempo atrás. Eu lembro que na época o professor Luiz Roberto Barroso ele ainda era procurador do Estado à época. Né? E ele, na palestra, ele falou o seguinte, político está levando uma mulher para um motel. Há interesse público nisso? Não sei se ele iniciou a palestra dele falando isso, né? Existe interesse público em saber quem um governador do estado, do Rio de Janeiro, por exemplo, está levando para um motel uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa às 2 horas da tarde ou 2 horas da manhã de um domingo? Sim ou não? E ele coloca uns exemplos de tal que é possível até em algumas situações, porque, por exemplo, ele dá um exemplo de que, como ele é governador do estado, e ele está levando uma mulher ou um homem para o quarto de um motel, talvez haja interesse público em saber se essa mulher ou esse homem ele é dono de uma empreiteira. Eu preciso saber se ele é dona de empreiteira e preciso saber se essa empreiteira está celebrando contratos com o poder público. Interessante, porque ele entrou num carro com uma mulher ou com um homem, dono da empreiteira André Queiroz, e a partir daquele dia interessante, o André Queiroz celebrou 27 contratos com o governo do estado do Rio de Janeiro. Interessante isso. Então pode ser que aquela ida ao motel 3 da manhã de domingo tenha alguma relevância pública nisso? Até com quem o governador transa, talvez, numa situação extrema, pode haver interesse público nisso. E aí tem várias outras questões com relação, por exemplo, à minha intimidade, que eu vou conversar com vocês, com relação à minha conta bancária, por exemplo. André, conta bancária tem relação com intimidade? Com certeza. É possível a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal com relação às suas contas? O Supremo já falou o seguinte, espera aí, uma coisa é a conta bancária que o André possui. Porque o André, ele recebe dinheiro fruto do trabalho dele, que é o dinheiro privado. Completamente diferente se o André for funcionário público, que ele recebe os vencimentos dele com dinheiro público, onde ele, inclusive, no estatuto dele, veda que ele seja administrador de empresa, não sócio, administrador. Então, como é que pode José da Silva, que é magistrado, que não pode desempenhar a administração de empresa, que ele recebe um salário de 32 mil por mês, e eu vejo um depósito mensal de 450 mil na conta dele. De onde vem esse dinheiro? Haja vista que ele é juiz, há interesse público muito maior de um juiz, de um magistrado, de um promotor, de um delegado, do que efetivamente do que o Jorge Paulo Lema, do que o Luciano Heng. Ok? Não estou dizendo que os dois não têm intimidade. Estou dizendo que essas esferas elas têm campos de amplitude diversos. Você é uma pessoa pública, por trabalhar na esfera pública. Maravilha? Então eu entendo, por exemplo, que a conta bancária, apesar do Luciano Huck
ele ser uma pessoa muito mais pública do que efetivamente um juiz da 13ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, a invasão à conta bancária do Luciano Huck deve ser mais difícil, porque eu estou invadindo mais a intimidade deles, do que a de um juiz. Por quê? Porque a verba que o juiz recebe é verba pública. A verba que o Luciano Huck recebe vem da Globo, vem dos contratos dele, das empresas dele, não nos interessa. Agora, a preservação da imagem do Luciano Huck talvez possa ser mais invadida, porque ele usa a imagem dele, do que a de um juiz. Então, é possível invadir a conta bancária do juiz, mas talvez não seja possível invadir a sua imagem. Por quê? Porque ele é um cara recluso, tem a família dele, dá as sentenças na casa dele ou no gabinete dele. Não tem por que ser exposto à imagem dele. Eu tenho que analisar tudo no caso concreto. Maravilha? Tranquilo? Então, eu tenho essas situações aí. Se o fato é público, se o fato não é. Se o André voluntariamente decido renunciar parte da minha intimidade, o André recebe na casa dele um convite para participar do reality show. Você agora vai participar da Fazenda, vai participar do Power Couple, vai participar do Big Brother Brasil. Eu falo, bom, a partir de agora eu estou voluntariamente autorizando uma invasão à minha intimidade. Na hora de ir no banheiro, eu vou trancar o meu reservado. Mas eu vou ficar o dia inteiro, desde a hora que eu durmo, roncando, até a hora que eu acordo, almoço, todo mundo vai estar me vendo. E digo mais, o Brasil inteiro vai estar vendo. Maravilha? Então, nós temos essas ideias aqui. Tá? Vou ter para vocês aí o artigo 52, né, lá do Código Civil. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber, né, sublinha a palavra no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No que couber. Na imagem dela, né? Então, eu, André, por exemplo, eu tenho minhas honras. Eu tenho duas honras. Eu tenho uma honra objetiva e a honra subjetiva. Honra objetiva daqui para fora. Honra objetiva daqui para dentro. Honra subjetiva daqui para dentro. Honra objetiva daqui para fora. A honra objetiva é a imagem que eu passo perante a sociedade. Qual é a imagem que o André quer passar para a sociedade? É um bom pai ou um mau pai? É um bom professor ou um mau professor? É um bom marido ou um mau marido? É um bom advogado ou um mau advogado? É um bom filho ou um mau filho? Não interessa, é a imagem que eu passo perante a sociedade. É minha honra objetiva, a imagem que eu tenho. E a honra subjetiva é aquilo que eu penso de mim mesmo. Não é o que você pensa de mim, os outros pensam de mim, mas aquilo que eu penso de mim mesmo. Ok? E aí, desculpa, mas eu vou guardar para mim mesmo, porque é isso que eu penso de mim. Maravilha? Então, nós temos isso aí, inclusive a imagem. O que é interessante é que o STJ ele falou que existem 3 tipos diferentes de indenizações, que é o dano material, o dano moral e o dano estético. O dano estético pode ser indenizável independentemente do dano moral. Entenda que a pessoa jurídica ela tem a honra objetiva. A empresa ela tem uma imagem perante a sociedade. Então, você que está me vendo, você tem aquela tua ideia das Casas Bahia, não é isso? Do Magazine Luiza. Ela tem uma honra objetiva. E o André tem a honra objetiva e a honra subjetiva, aquilo que eu penso de mim mesmo, que as Casas Bahia não têm. As Casas Bahia não sofre. A Casa Bahia não fica triste quando ela é mal falada na mídia, mas ela ofende a sua imagem objetiva, podendo, inclusive, ser indenizada. Se eu falar aqui que as Casas Bahia ela utiliza trabalho escravo de chinês aqui no Brasil, não compre produtos das Casas Bahia, é possível, inclusive, sofrer dano moral. Por isso é um questionamento daqueles sleep giants, não é isso? Daquelas pessoas que fazem crucificação pública de algumas pessoas e tal. Então, todas essas questões relacionadas aí. Tá? Então, tem direito à imagem, inclusive, falando sobre isso. Tá? O que é bacana a gente entender que é o seguinte, dá uma olhada, deixa eu alterar aqui, ó. Queria falar com vocês, ou dois aqui, tela 2 aqui, ó. Queria falar com vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui no inciso 10, que é aí que eu queria falar isso. Na próxima hora eu queria começar a falar sobre isso aqui com a gente. Olha o que diz o inciso 10. São invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, estou falando da sua intimidade. A minha intimidade é a minha imagem, minha vida privada, a minha honra. E sempre que você ofender a minha intimidade, eu tenho direito ao quê? Eu tenho direito a uma indenização proporcional ao agravo. Maravilha? Isso é uma coisa. A outra coisa é o inciso 12. Olha só, vê que o inciso 11, nós vamos conversar da casa, ok? O inciso 11, casa, cai prova pra caramba, então, quer dizer, aula de amanhã nós vamos conversar sobre isso. Tá? Lá no inciso 12, olha o que ele fala aqui, ó. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial e nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então aqui, gente, eu queria falar 3 coisas diferentes para os senhores, para você saber qual o inciso que você deve se preocupar na hora da tua prova. Uma coisa é a minha imagem, uma coisa é a minha honra, é a minha dignidade, é a minha privacidade. Isso é uma coisa. Sempre que falar da minha imagem, da minha honra, da minha intimidade, da minha privacidade, na sua essência, a minha dignidade, eu estou dizendo o seguinte, que você pode violar isso que eu tenho. Isso é o inciso 10. É diferente do inciso 12. O inciso 12, ele está dizendo o seguinte, não é mais a minha imagem, não é mais a minha privacidade, a minha intimidade, a minha honra, mas sim o meu direito que eu tenho de me comunicar de maneira privada com qualquer pessoa, da forma que eu quiser. Então, uma coisa é a imagem que o André tem. A outra coisa é o direito que o André tem de se comunicar com quem ele quiser e ninguém tem nada com isso. E aquela história, meta-se com a sua vida, que eu vou transmitir a informação para quem eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser. É isso a ideia. Por isso que é importante para você na tua prova, não vai se quiser para a prova da polícia, saber a diferença de uma interceptação telefônica, de uma escuta telefônica, de uma gravação telefônica, de uma gravação ambiental, de uma gravação virtual, de uma escuta virtual, de uma escuta ambiental entre presentes. Tudo isso é diferente, inclusive incisos diferentes. Eu tenho que saber se é um terceiro que está pegando a minha conversa, se sou eu mesmo que estou gravando a minha conversa contigo, se, na verdade, depois que tendo tido esse conteúdo, este conteúdo pode ser utilizado com outras pessoas, em outros processos. E, junto disso, logo em seguida, eu quero bater com vocês o inciso 11. Porque o inciso 11, ele também observa a minha privacidade, a minha intimidade, o meu segredo, mas num campo diferente, que é no local onde eu resido, onde eu estou aqui. E o Estado ele pode invadir isso. Então, uma ideia, qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? Eu tenho no inciso 10 a preservação do André, que é a minha intimidade, a minha honra, a minha privacidade, a minha imagem. Eu tenho no inciso 11, aonde que o André exerce isso, que é a minha casa, está trancada, só entra quem eu quiser. Em que hipótese que o Estado pode entrar? Eu tenho o inciso 12 também, que é meu direito de poder falar com quem eu quiser. Vou falar tranquilão, sem que ninguém se meta nisso. Mas esses direitos são absolutos ou são direitos relativos? É claro que eles são direitos relativos. Eles podem ser relativizados ou ponderados no caso concreto. Maravilha? Da mesma forma também que eu vou lá no inciso 13, eu quero pegar tudo com vocês, que ele fala o seguinte, olha o que ele fala no inciso 13, pessoal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou provisão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, é claro que, a depender da profissão, eu tenho requisitos diferentes, desde que a lei assim disser. Maravilha? E aí eu vou seguindo, falando também o exercício da informação, o sigilo dos profissionais. Eu quero que você entenda que, a partir da próxima aula, amanhã, eu já vou começar a pegar os incisos específicos para que você possa compreender quais são as relativizações disso aí. E eu começo falando do quê? Do direito à intimidade, depois da tua casa, depois das tuas comunicações. E isso nós vamos ver
amanhã, galera. Amanhã nós vamos conversar sobre esse tema aqui. Então, lembrando aqui, gente, para vocês aqui, da galera aqui, é que esse ponto é o ponto que nós vamos abordar a partir de amanhã. Maravilha? Tranquilo? Olha, gente, agradecendo o pessoal aí, um forte abraço para todo mundo aí, material em PDF resumido para vocês, tudo beleza para vocês, e amanhã a gente segue na nossa aula aqui. Maravilha? Forte abraço. Oh, claro, cara, obrigado, valeu, com certeza. Estamos juntos. Valeu, galera. Forte abraço, tudo de bom. Até a próxima.